pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, no capítulo 94, Escritura Individual. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Quem disse isso foi Mateus, no capítulo 6, versículo 56. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem a marca da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio, no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora quem será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o certo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso. O prossegue, experiência fora, de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No desarme, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da Escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao Mestre querido, ao Mestre Jesus. Senhor, muito obrigado. Gratidão por estarmos aqui nessa noite, para podermos, Jesus, aprender mais um pouquinho com nosso irmão, onde ele vai nos explicar essa leitura que foi estudada. Senhor Jesus, abençoa nossos irmãos que se encontram em desafios, nossos irmãos que já partiram também, sejam iluminados, que nesse momento, Senhor, de grandiosidade, de grande iluminação, possamos oferecer um pouquinho do nosso amor, um pouquinho daquilo que temos de melhor, a nossa prece, e que assim seja, graças a Deus. Amém. Acho que já gostaria de boa noite para todo mundo, né? Mas, boa noite de novo. Boa noite, amém. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trabalho. É sempre muito bom a oportunidade de trabalhar nessa área do Cristo. E nós vamos conversar um pouco sobre escândalos. Uma coisa que praticamente a gente desconhece, né? Então, eu penso, Kardec colocou, mas é uma coisa tão antiga, a gente não sempre mais falar disso, né? Porque não tem mais escândalo hoje no Brasil, no planeta. A gente não tem mais escândalo, né? Não acontece escândalo. Quem dera que fosse assim, né? Os escândalos que estão acontecendo sucessivamente. Então, todos os dias temos um escândalo. Todos os dias
temos uma dificuldade. E a gente precisa superar as nossas dificuldades. E o Jesus, claro, não poderia deixar de falar disso. Jesus nos convocou a refletir a respeito dos escândalos. Ele disse: se algum escandalizar destes pequenos que creem em mim, melhor fora que atasse ao pescoço uma dessas vozes, uma pedra que o asno vai girar para me lançar no fundo do mar. O moço é uma pedra que o asno puxava, até em alguns lugares ele faz isso, para amassar o trigo, para quebrar o trigo, para quebrar o grão e fazer a farinha de trigo. É uma pedra em cima de outra pedra, ela fica rodando ali em cima e amassando o trigo. É uma pedra pesada. E Jesus só falou para nós de coisas que entendíamos. Então, todas as parábolas dele, todas as historinhas que ele contou sobre temas que nós conhecíamos. Então, a moça, o trigo, todo mundo conhecia ela. Então, é melhor, se você vai escandalizar alguém, é melhor amarrar uma pedra ao pescoço e ser lançado no fundo do mar. É claro que a gente tem que entender que isso é uma metáfora. Isso é uma figura de linguagem que Jesus está utilizando. Ele não queria e nem quer que ninguém se lance ao fundo do mar. Que ninguém se amarre uma pedra no pescoço e se mate. Não é essa a ideia. Mas, entendamos, precisamos ter muito cuidado com o nosso comportamento. Precisamos ter muito cuidado com o nosso escândalo, porque ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que ele venha, mas ai daquele por quem o escândalo vem. E por que é necessário o escândalo? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos de terceira ordem, segundo a escala espírita lá no livro dos Espíritos. Espíritos de terceira ordem. E naturalmente cometeremos equívocos. Naturalmente faremos bobagens. Então, Jesus diz: mas tende cuidado para que você não seja. Então, a partir dessa advertência do Cristo, nós precisamos nos alertar um pouco mais. Precisamos ter mais cuidado para não entrarmos nessa sintonia de causar dificuldade. E quando ele fala de escândalo aqui, o Kardec depois define bem, a gente vai ver como é que Kardec define escândalo. Tenha muito cuidado, diz ele, em não desprezar o destes pequenos. Lembra que ele disse? Tudo que você fizer a um daqueles pequenos, a mim estará fazendo? Tudo que você deixar de fazer a um daqueles pequenos, a mim está deixando de fazer? Então, tende cuidado em não desprezar o destes pequenos. Quando nós desprezamos o pequeno, estamos desprezando quem? O próprio Cristo. Porque tudo que nós fizermos a um daqueles pequenos, a Ele estaremos fazendo. Então, esse é o cuidado, esse é o alerta que Ele nos convoca, nos conclama a essa reflexão. Declaro-vos que seus anjos, os anjos do Pai, no céu, veem incessantemente a face do meu Pai que está no céu. Porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, a partir do Cristo, a partir desse Filho do Homem, nós temos conhecimento, nós temos consciência de que não precisamos mais cometer muito aquilo que não precisaríamos. Ainda nos cometemos, mas nos cometemos equívocos em função ainda das nossas dificuldades, em função ainda do nosso nível de evolução, que é muito pequeno. Todos sabemos, nós habitamos um planeta de expiação e provas. Qual é o estágio desse planeta? É o segundo estágio. Nós só saímos do primitivismo. Saímos do mundo primitivo e entramos no mundo de expiação e provas. Tudo bem que estamos num período de transição.
Estamos saindo dessa expiação e provas para entrar no mundo de regeneração. Mas isso não se dá de um dia para o outro, de uma década para outra, de um século para outro, às vezes leva um milênio, ou mais de um milênio. Aí é o Valdemir falando, tá? Por favor, é o Valdemir falando, não é Kardec, é o Valdemir falando. Tenho a nítida impressão de que até o Cristo nós tivemos no estágio primitivo. A partir do Cristo saímos desse estágio primitivo. E veio o próprio Filho do Homem, veio o próprio Cristo, governador do planeta, nos orientar. Por que ele não veio antes? Porque não tínhamos condições de entendê-lo, não tínhamos condições de aceitá-lo, como não fizemos quando ele esteve aqui. Mas não só não o aceitamos, como o crucificamos, o matamos. Então, a partir da chegada dele, nós mudamos, nós começamos esse processo de transição planetária. E estamos há 2000 anos nesse processo de transição. E vamos levar mais alguns séculos. É claro que agora, um pouco mais evoluído, nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós temos ferramentas, instrumentos hoje. Estamos falando aqui, através desses instrumentos, estamos falando com pessoas que estão em casa, que estão fora do Brasil, que estão em outro país. Nós podemos estar falando para todos eles. Então, hoje, nós temos muito mais condições de divulgar esses ensinamentos. A gente tem mais acesso, né? Sim, todo mundo tem mais acesso. Mas é preciso entender também que isso é só uma ferramenta. É só um instrumento. E um instrumento não é bom, não é mau. Um instrumento é neutro. Qual o uso nós vamos fazer desse instrumento? E sempre nós somos campeões ao longo da história de fazer um uso da tecnologia. Estava conversando com um amigo essa semana e ele me dizendo que estão utilizando drones para bombardear navios. Assim como pegaram o avião. O avião foi feito, não foi para jogar bomba em ninguém. O avião foi criado, coitado do Santos Dumont, o avião foi criado para transportar, para diminuir a distância, e nós utilizamos indevidamente. O Emmanuel disse que a pólvora foi criada para abrir estradas, e nós a utilizamos como arma. O raio laser tem funções múltiplas, nós utilizamos como arma. Então, nós somos campeões de utilizar erradamente os recursos que nos chegam. Então, nós estamos, nesses últimos 2 séculos, especialmente, últimos séculos, especialmente, muita tecnologia chegou a nós e nós estamos utilizando de maneira errada. Então, compete-nos a nós cuidar para que eu, você e cada um de nós aqui, e cada um de vocês que estão em casa vendo, use essa tecnologia para o bem. Então, eu vou usar a internet para transmitir coisas boas. Ontem mesmo em Praia de Pena, um grupo de traficantes bombardeou o outro com um drone, soltando bomba mesmo, soltando dinamite, tudo. Ontem em Praia de Pena. Pois é. E, infelizmente, é isso que nós estamos fazendo. Infelizmente. A gente utiliza a nossa inteligência para o mal, né? De maneira equivocada. Exato. Então, mas será que a gente está evoluindo então mais intelectualmente do que moralmente? Será isso? estamos evoluindo mais intelectualmente do que moralmente. E isso não é errado. O Livro dos Espíritos nos diz que o conhecimento intelectual, o avanço intelectual, precede ao avanço moral. Então, primeiro eu vou conhecer, para depois, primeiro eu vou entender, para depois eu amar, adorar, servir, enfim. Como é que eu vou servir a Deus se eu não conheço Deus? Como é que eu vou servir, usar a tecnologia para o bem se eu não conheço o funcionamento da tecnologia? Então, o conhecimento intelectual, com certeza. Nós chegamos a um estágio
muito alto. Chegamos a um estágio elevadíssimo em termos de conhecimentos intelectuais. Mas em termos morais, ainda estamos meio que atrofiados, né? Para ser eufêmico, né? meio que atrofiados. Estamos ainda devendo muito em termos de evolução. E o Emmanuel, a respeito disso, nos compara conhecimento intelectual e conhecimento moral com duas asas, as asas do pássaro. Se essas duas asas não estiverem equilibradas, não estiverem no mesmo tamanho, o pássaro não voa. E nós ainda temos muita dificuldade de voar, porque as nossas asas ainda estão com o intelecto bastante adiantado e o moral ainda pouco adiantado. Então, veio em 1857 o Consolador prometido. Então, Jesus não cansa, né? Felizmente ele não se cansa da gente, né? Porque ele mandou todos os profetas, mandou todos os missionários, antes dele veio um, veio outro, veio dezenas, centenas de missionários para nos orientar. Chega um ponto que ele diz, não, agora é meu ponto, né? Já que ninguém deu certo, eu mesmo vou. E nós fizemos o que fizemos. Mas ele ainda disse assim, ele sabia disso, né? Que eu vou pedir ao Pai que nos mande um Consolador prometido. Então, a partir de 1857, aí sim, nós já temos intelectualidade, já temos conhecimento e já temos condições de fazer o melhor trabalho possível. É claro que a gente vê muitas coisas equivocadas ao longo da nossa história hoje, a história contemporânea. Tem muita coisa errada, como essa que você está falando aí. Muita coisa desequilibrada. Mas também tem muita coisa boa. E normalmente as coisas boas são ocultas, elas são silenciosas, elas não aparecem. As más aparecem sempre. Uma notícia ruim na televisão, ela está de manhã, de tarde, de noite, no dia seguinte, 2 dias depois, uma semana depois, e está repetindo. Está até na retrospectiva do final do ano. Retrospectiva do final do ano, repete novamente. Eu estava ouvindo uma entrevista do Plinger, o Sandro Plinger, não sei se vocês conhecem, e ele falando para a entrevistadora, a essa hora, eu posso falar aqui, né? A essa hora, existem milhares de pessoas cuidando de outras pessoas. Existem milhares de filhos cuidando dos pais idosos, dos pais senis, dos pais dementes. Existem milhares de pessoas, de voluntários, servindo, amando. Onde isso é divulgado? Em absoluto, em lugar nenhum. Mas, se um filho desse abandona o pai e o pai morre, ou se um filho desse usa droga e assassina o pai, isso vai para a notícia, aí vai botar naquele ciclo da notícia de manhã, de tarde, de noite, uma semana, na retrospectiva, vamos falar sobre isso. Compete a nós falarmos coisas boas. E é claro que nós vamos sair por aí pregando o Espiritismo, pregando o Evangelho. Essa não é a ideia da doutrina espírita. A doutrina espírita fala para aqueles que querem ouvir, encarnados e desencarnados. Não nos obriga a sair pregando por aí para quem não quer ouvir. Mas tem muita gente que quer ouvir. Conheçamos, e aí vem o intelectual. Para falar de doutrina espírita, eu preciso conhecer Kardec. Eu preciso ter estudado as obras de Kardec. É o intelectual que vem na frente. Quando eu entendo o intelectual, sim, agora tudo faz sentido para mim. Porque, por exemplo, como é que nós vamos falar de desigualdade social sem falar de reencarnação? Por que alguém nasce cego, nasce surdo, nasce mudo, nasce no Haiti e outro na Noruega, na Suíça? Que Deus é esse? Então, se nós não conhecermos
dos princípios da doutrina, os princípios da reencarnação, o princípio da reencarnação, não podemos falar disso, não podemos explicar isso. É claro que há preconceitos, eu não quero ouvir, eu não acredito nisso. Tudo bem. Eu estava conversando com o presidente da rádio essa semana, e ele dizendo que foi numa casa de uns amigos lá em Santos, e todos são evangélicos. Os amigos dele, familiares, todos são evangélicos. E o convidado para ir ao culto da igreja evangélica. Você estava assim. Aí quando ele chegou lá no culto, o pastor disse: eu ia falar hoje sobre o tema X, mas a pedido vou falar de reencarnação. Aí ele ficou meio observando. Para começar, segundo o pastor, reencarnação não existe. Isto é fantasia de quem? Então, a gente vai discutir mais do que a partir daqui. Ok? Como diz Kardec, ele também vai desencarnar. Ele também vai morrer. Ele também vai se ver espírito e não vai se ver no céu, como ele imagina. Mas isso leva algum tempo. Então, nós espíritas temos que ter cuidado para não escandalizar ninguém. E a gente vai ver um pouco mais à frente aqui o escândalo. Então, a gente não escandalizar ninguém, não desprezar nenhum desses pequeninos. E aí, ele dá uma prova de reencarnação que muita gente não lê ou não entende. E nessa passagem seguinte aqui, nesse parágrafo seguinte, que ele fala de reencarnação. E percebam bem: se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Onde está a reencarnação disso? Vamos ver. Agora sim: melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que ter de dois e ser lançado no fogo do inferno. Melhor é que vos entreis na vida. De que ele está falando? Não é da vida espiritual. Porque na vida espiritual eu não preciso ter cortar meu pé ou cortar meu braço. Né? O espírito não tem mão, não tem braço, não tem boca, o espírito não tem corpo. Então, Jesus está falando da entrada na vida física, da entrada da reencarnação. É melhor que você entre com um braço só, ou com um olho só, ou com a mão só, do que isso é motivo de escândalo. E ninguém entra na vida com um braço ou com uma mão gratuitamente, porque Jesus, o Deus, o Espírito Superior, não gosta dele, achava ele feio. Essa ideia. Quando a gente vem com as nossas dificuldades, é resultado disso. Se o nosso olho é objeto de escândalo, arrancar e lançar longe de paz. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só olho. Então é a continuação da fala dele. Então aqui Jesus fala claramente de renascimento, além de ter falado em outros lugares. Quando ele fala aqui, João Batista é o Elias que havia de vir. Antes que venha o Messias, é preciso que volte Elias. Elias voltou, contemporâneo de Jesus, e Jesus diz isso. Ele é o Elias. Então, sendo Deus justo e bom, se deu a oportunidade do Elias voltar para resgatar suas dificuldades, e nós sabemos, quem estudou o Velho Testamento, lembra lá do livro dos Reis, onde Elias corta a cabeça de alguns discípulos de Baal. E Jesus diz assim: declaro-vos que desde os tempos de João Batista o reino dos céus é assambarcado pela violência. Então, a violência de Elias é infiel, mate, corte a cabeça. E o que acontece com Elias reencarnado como João Batista? A cabeça dele não vai para a bandeja? Isso é a explicação que nós entendemos intelectualmente. Agora precisamos sair daqui
do intelecto para o sentimento. Eu não preciso só conhecer doutrina espírita. Eu não preciso só conhecer cristianismo. Eu preciso sentir. Eu preciso sentir o cristianismo em mim. Eu preciso sentir o Cristo em mim. E Kardec, explicando essa passagem, diz o seguinte: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo faz de encontro à moral ou ao decoro, no sentido vulgar. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Então, muitas vezes eu não faço barulho, ninguém me percebeu, mas eu fiz algum mal. Isto é escândalo. Escândalo é toda vez que nós contrariamos as leis de Deus. E aí, gente, quem de nós não comete escândalo? Quem de nós não transgride as leis de Deus? Todos as transgredimos quase que diuturnamente. Me lembro aqui do capítulo 17 lá do Evangelho, capítulo 17 tem 3. Kardec coloca lá o homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua maior inteireza, na sua plenitude. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua plenitude. Alguém cumpre essa lei? Eu paro nesse parágrafo, eu paro nesse verso, que a partir daí eu não vou mais. Porque ele vai dizendo: o homem de bem faz isso, o homem de bem é assim, o homem de bem faz assim, o homem de bem faz assim. Eu fico no primeiro. Não cumpre a lei de amor, justiça e caridade na sua plenitude. Mas não nos punamos por isso. Não nos castiguemos por isso. Nós somos espíritos de terceira ordem. De novo, acho que todos nós aqui, quem não tem, já teve, no meu caso, já tem netos, mas todos nós temos filhos. Né? Tivemos filhos pequenos, né? Hoje eu tenho neto grande, nem neto pequeno mais, neto grande. Mas nós não exigimos de uma criança de 5 anos, por exemplo, que entenda uma equação de segundo grau. Que entenda uma derivada, o limite lá em termos matemáticos. Porque ela não tem condições de entender aquilo ainda, ela não tem maturidade para isso. O que nós somos em termos espirituais? Crianças. E na primeira infância? Nós saímos, como diz o planeta. Quando eu falo do planeta, eu falo de gente que habita o planeta. Nós saímos do segundo estágio. Nós saímos do primitivismo. E ainda tem muitos irmãos nossos habitando o planeta Terra hoje de maneira primitiva. Muito. Ainda tem muitos primitivos no planeta Terra. Alguém que entra numa escola, que faz todas aquelas coisas, não vamos entrar em detalhe, não vale a pena. Mas vemos esses irmãos primitivos, como aqueles bárbaros que entravam na cidade, queimavam, matavam todo mundo. Entravam não, nós entrávamos, né? Que somos encarnacionistas, então estávamos lá também, fazendo isso. Então, entrávamos, matávamos, queimávamos. Felizmente, entendemos o processo e saímos dessa espiral de violência. Estamos tentando refazer o caminho, pelo menos fazer o caminho de volta. Deixa eu sair da violência para a paz. Eu fiz todo esse percurso da violência. Agora tem que fazer de volta. Da violência para a paz, para o equilíbrio. E isso é que nos convoca, é que nos conclama a doutrina espírita, é que nos conclama Jesus. E escândalo é tudo isso que nós ainda fazemos. Muitas pessoas, diz Kardec, se contentam com evitar o escândalo, porque lhes faria sofrer orgulho, lhes acarretaria perda de consideração por parte dos homens.
desde que suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para lhes conservem em repouso a consciência. A nossa consciência. E aí a gente vai lá para a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. E os Espíritos respondem: na nossa consciência. Então, eu preciso entender, Deus está habitando em mim. Agora, eu tenho conhecimento disso, eu tenho consciência, eu tenho esse sentimento, eu começo a ter conhecimento, eu começo a ter a intelectualidade, eu começo a ter o cognitivo, entendendo esse processo. Deus está em cada um de nós, porque Deus está em tudo. Deus está absolutamente em todas as coisas, em todos os lugares. Está em mim, está em cada um de nós, está aqui nesse tablet, está na cadeira. Não é dele que sai o princípio material que nós percebemos? Não é ele. Então, existem 3 princípios do universo e na ordem dos espíritos: Deus, espírito, princípio espiritual, princípio material. Então, tudo que não é Deus vem de Deus. Então, tudo que existe no universo vem de Deus. Então, Deus está em nós. Deus está na nossa consciência. O que nós precisamos é sentir e honrar. Como Paulo, lá no final da sua vida: já não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. É isso que nós precisamos fazer. Diz Kardec, eu continuo dizendo, que no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência do outro, é tudo que resulta dos vícios, das imperfeições humanas. Todos os nossos vícios é um escândalo. Todas as nossas imperfeições são escândalos. Então, ai daquele por quem venha o escândalo. Nós ainda estamos no caminhar, vamos dizer, no segundo estágio, na primeira infância, caminhando ou engatinhando, né? Nem caminhando ainda, mas na primeira infância mesmo, engatinhando na direção de Jesus. Mas já sabemos da existência dele. Nós aqui já sabemos da existência, já o conhecemos e já nos esforçamos por segui-lo, com todas as nossas dificuldades. Então diz Kardec que toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão, é um escândalo. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Daí a necessidade de crescermos essa asa da moralidade, a necessidade de caminharmos mais equilibradamente, não tão capengamente, né? A gente está falando do braço, mas nós não voamos da asa, falando do braço, nós vamos falar das pernas. Se eu tiver uma perna mais curta que a outra, não vou andar equilibradamente. E é isso que acontece conosco em termos de moralidade. Ainda temos a asa da moralidade bastante atrofiada, bastante pequena. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se podem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Vai chegar um ponto em que nós vamos entender que essa desigualdade social, de que certa maneira nós alimentamos, nós precisamos eliminá-la. Vai ter todo mundo a mesma coisa? Não. Mas precisamos trabalhar para que vivamos com dignidade. A doutrina espírita fala em provas da pobreza e
provas da riqueza, mas não fala de provas da miserabilidade. E nós temos muitos irmãos hoje no nosso planeta abaixo da linha da miséria, da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria. Podemos ser felizes nessa situação? Não podemos ser, pelo menos, plenamente felizes. Precisamos trabalhar isso. E eu vou resolver esse problema? Não. Cada um de nós aqui, singularmente, individualmente, vai resolver isso? Não, com certeza não vamos. Mas podemos trabalhar. Quando nós trazemos aqui o alimento para a cesta básica, imagino que tenha, né? Toda casa tem cesta básica, pelo menos que eu conheço. Nós estamos trabalhando para isso. Vamos resolver o problema do mundo? Não. Mas não vamos agravar o problema. Vamos ter cuidado para não sermos escandalosos. Me lembro de um amigo que sempre falava, né? Que ele conhecia pessoas que não depositavam o fundo de garantia da empregada doméstica. Você recolhia e acabava não depositando. Mas ia para o restaurante e tomava um vinho de R$1.000. R$1.000 é barato, né? Tem um senhor aí que toma um vinho de 25 mil, mas é um outro processo. Mas, então, quando eu não recolho os tributos do empregado, eu estou roubando o empregado. Isso é escândalo. Queremos saber escândalo? Não é isso. Quando eu não cumpro as leis, eu estou burlando as leis. E se eu não aprendi a cumprir leis humanas, como vou cumprir leis divinas? E esse é o convite. Aprendemos a cumprir leis humanas. Aí o pior é quando a gente tem a consciência de que realmente está fazendo errado e continua fazendo errado, né? Pois é, É até um agravante, né? Com certeza é um agravante. Todas as nossas ações referentes à lei de Deus tem atenuantes e tem agravantes. O conhecimento, a intelectualidade é um agravante. Você sabe. Nós não vamos ter a desculpa de entrar no isco quando chegarmos no umbral. Pelo menos eu, né? Deixa eu usar aqui a primeira pessoa para não mandar vocês no umbral, né? Deixa eu ir sozinho. Porque o André não conhecia. Mas ele voltou e nos disse: existe essa situação, existe essa, em função disso, em função disso, em função disso. Em que isso modificou o nosso comportamento? E aí cada um, de per si, vai responder a si mesmo. Eu agora penso mais no próximo, eu agora tenho mais cuidado ao pensar, eu tenho mais cuidado ao falar, eu tenho mais cuidado ao agir. Ótimo. Ainda vou errar? Vou. Com toda certeza. Cada um de nós, aí posso afirmar, cada um de nós aqui, encarnado ou não, vamos ainda cometer equívocos. Mas, de novo, é a consciência. Cometi um equívoco de novo. Repetir aquela bobagem. E aí nós vamos diminuindo essa intensidade. A ideia é essa. E vamos diminuindo os escândalos. Porque cada bobagem que eu cometo é um escândalo que eu estou fazendo. E eu tenho que responder por cada escândalo. Então Kardec diz: o mal é necessário? Não. O mal não é necessário. Até porque mal como essência não existe. Se o mal como essência existisse, teria sido de Deus. Eu disse: olha, tudo são de Deus, espírito e matéria. Então, se o mal como essência existisse, teria sido de Deus. Mal não existe. Então, por que existe mal? Não existe mal, existe ausência de bem. Quando eu deixo de fazer o bem, isso resulta em prejuízo de alguém. Isso é mal. Lá no livro Ação e Reação, se eu não estou equivocado, o André Luiz pergunta: o que é mal? Não, o que é bem? O
bem é a caridade, é a saúde, é o bem-estar, é a paz, é o sossego, etc, etc. Agora, o que é bem? Aí, e o que é mal, então? O mal é o bem, é a paz, é o sossego, é a saúde, é o bem-estar, etc. Quando é só para mim. Quando eu tenho em detrimento do outro, isto é mal. Isto é uma ausência de bem. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos trabalhar, cuidar para que não caiamos nessa tentação de ficar repetindo encarnação, a reencarnação, reencarnação, a reencarnação, o mesmo equívoco. Já temos consciência, precisamos trabalhar isso. Me lembro aqui de uma história do Roberto de Campos, se não me engano está no livro Boa Nova, não tenho certeza, acho que está no livro Boa Nova. Ele fala da Diana, um espírito de altíssima hierarquia que ele encontrou no plano espiritual, fazendo uma palestra, e ele ficou tão impressionado com o espírito, que quando acabou a palestra ele foi lá conversar com o espírito. Como é que se chega a esse nível de espiritualidade, de iluminação? Eu vou te contar a minha história. Claro que a história é grande, não dá para contar a história aqui. Mas ela conta que ela passou 9 reencarnações seguidas, mais ou menos de 70 anos cada uma, para vencer ciúmes e orgulho. Aí a gente põe 9 vezes 7 dá 63. Então, 630 anos reencarnado. Mais um intervalozinho do outro lado, mais uns 300, 370 para fechar. 1000 anos para fechar, para vencer ciúme e orgulho. Quantas reencarnações o Valdenir aqui, já teve para vencer as dificuldades que tem hoje e continuamos repetindo? Isto é escândalo. É isso que Jesus nos convoca, nos conclama. Há necessidade do escândalo. Por quê? Porque ele me conhece. Ele sabe que eu sou o Espírito perfeito. Ele sabe que eu vou cometer equívocos. Então, necessidade do escândalo. Até para que eu me puna. Não castigar, não me puna, mas me reflita. Eu pare e reflito e aprendo. E claro que quando eu cometo equívoco, quando a gente tem consciência, quando a gente já tem essa consciência da fraternidade, nós nos sentimos mal. E nos sentir mal é ruim. Cometi de novo, né? De novo eu cometi isso, de novo eu fiz isso mesmo aqui, de novo eu fiz isso. Então a gente vai trabalhando para mudar. Daí a necessidade de trabalharmos efetivamente para não cometermos mais escândalo. É o convite que ele nos faz a respeito desse capítulo do Evangelho, que é um capítulo, a parte evangélica pequenininha, mas Kardec fez textos maravilhosos sobre o tema, que aí não dá para a gente discorrer aqui, né, em meia hora, 40 minutos, mas vale a pena chegar em casa, dar uma lida no texto, dar uma refletida e principalmente olhar onde eu estou cometendo os equívocos dos escândalos. Onde eu estou sendo causa dos escândalos? Porque, de uma maneira geral, estamos. Se alguém aqui não está, ótimo. Espírito puro, espírito bom, né? Ótimo, maravilhoso. Pelo menos tem um espírito puro entre nós, né? Que bom. Né? Mas, de uma maneira geral, todos nós cometemos esse equívoco. Então, tenhamos consciência disso e trabalhemos pela nossa melhoria. Muita paz a todos. Obrigado aí pelo convite, pelo trabalho. Obrigada, nós é que agradecemos, Valdenir, pela sua presença. Olá, meus irmãos, boa noite. Hoje eu estou aqui, terça-feira passada não estava dodói, mas a gente vai caminhando. Ó, só para lembrar, nossa agenda. Terça-feira houve uma mudança de horário.
agora, o horário da terça-feira à tarde é às 15 horas, tá? Então, quem quiser vir, só é presencial, então quem quiser assistir, não gosta de sair à noite, não tem não sabe manusear com essa coisa de Instagram, de YouTube, essas coisas assim, vem participar 3 horas da tarde, toda terça-feira, ok? À noite nós temos 7 horas da noite o trabalho da irradiação, das 7 até umas 7h20, onde nossos trabalhadores fazem esse serviço de radiação, mentalizam. Então, se vocês tiverem um nome de uma pessoa que esteja precisando de prece ou de si próprio, né, que possa enviar, pode enviar para a gente, tanto ali pelo direct, quanto aqui na casa. Nós temos aqui a recepção. Se conhece alguém da casa, pode entrar em contato com essa pessoa da casa e passar o nome, que ela, de qualquer maneira dessa, vai ser encaminhado para a equipe da irradiação, e pedimos que às 7 horas da noite, quem puder, estiver com essa disponibilidade de ficar no pensamento, no nome das pessoas que colocaram, né, para a irradiação, que possa fazer essa mentalização junto conosco. Isso é muito importante, tá? Aí daí de 7 horas, 7h30, nós temos a nossa palestra pública, que aí é híbrido, né? Virtual e presencial. E na quarta-feira nós temos o estudo dois estudos. Uma quarta é a Gênesis, outra quarta é o Livro dos Espíritos. E começa às 7h30 da noite, é somente virtual, através do grupo do WhatsApp. Então, quem estiver interessado em fazer esse estudo de forma virtual, todas as quartas-feiras pela manhã, em várias plataformas, em várias redes sociais, é divulgado o link para acessar o grupo de estudos. E aí é só clicar lá que vai direcionar diretamente para o grupo. E aí, naquele dia, à noite, 7h30 da noite, vai ser feito o estudo daquela quarta-feira, ou o Livro dos Espíritos, ou a Gênesis. Quinta-feira aí, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é somente presencial. Aí vai ter que dar um pulinho aqui na casa, conhecer a nossa casa, conhecer o pessoal que trabalha, que faz parte do estudo de quinta-feira, 7h30 da noite, Evangelho segundo o Espiritismo. Está no início, então quem quiser estudar novamente ou quem quiser ver pela primeira vez, venha para cá. Sábado nós temos a evangelização infantil, que começa às 9 horas e vai até às 11h30, evangelização infantil, grupo da família, bazar, tem grupo das vovós, tem várias coisas. Cada sábado é uma emoção, né? Cada sábado é uma emoção. E vai até 11h30, nós temos a Mocidade Espírita, que termina por volta de meio-dia e meia. Nós temos também o artesanato na quinta-feira, às 2 horas da tarde, que eu esqueci. E como sempre, nós temos a campanha permanente das cestas das famílias assistidas, cesta de alimentos. Então, tá aqui no jornalzinho. Quem quiser, a gente também divulga nas redes sociais quais são os 6 alimentos que nós estamos atualmente doando. Então, quem puder doar uma cesta, já vai direto para a família. Quem não puder, é só doar aquilo que tiver condições de doar. Fora isso, nós temos o bazar, que aceita várias doações. E também venha conhecer o nosso bazar para comprar coisas. Cada sábado também tem coisas novas. E essa é a nossa programação da semana, tá bom? Esse mês nós tivemos o evento do caldo, que foi domingo agora, que foi um sucesso maravilhoso, o pessoal adorou, né? Eu ainda estou com meu estoque na minha casa, comendo caldo. Minha família também gostou demais. E com esse friozinho foi bárbaro, sábado, domingo. Domingo foi para passar a tarde aqui, ó, ouvindo uma boa música, aproveitando.
Deus quiser, a gente vai fazer mais durante o ano. E é isso, gente. Agora nós vamos fazer a nossa prece. Depois da prece, nós temos um trabalho do passe. Claro que não é obrigatório, só para quem sentir a necessidade de receber o passe. E depois, na saída ali na recepção, o nosso irmão já colocou a água magnetizada também, que também fica para quem quiser, né? À disposição. E aí vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos depois dessa noite que está acontecendo tão maravilhosa, esse estudo que veio, uma reflexão tão importante que nós temos que ter diariamente com os nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras, com os nossos irmãos, com o nosso dia a dia, para conosco mesmo. Possamos sair daqui, Senhor, envolvidos com essas palavras do nosso irmão, os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe no Evangelho, as ponderações do nosso irmão Allan Kardec, que assim também colocou, que nós possamos levar para o nosso dia a dia, porque a doutrina espírita tem que ser vivida dia a dia. Sabemos que somos espíritos imperfeitos, sabemos que ainda cometemos os escândalos, mas que nós já tivermos a consciência dos nossos atos, com certeza nós vamos a cada dia diminuir um pouco mais. Obrigada, Pai, por todos esses esclarecimentos que nós tivemos hoje, por esta energia que se fez nessa casa, por esta luz que está presente neste momento, que possa estar conosco, para que possa nos levar para os nossos lares, irradiando também para a nossa casa, nosso local de trabalho, nossa vizinhança, e para todos aqueles que estiverem conosco esta semana. E que nós possamos estar aqui de volta na próxima terça-feira à noite para, com isso, aprender um pouco mais, receber os ensinamentos do nosso Mestre através do Evangelho e colocar em prática. Agradecemos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.